Fala galera, meu nome é Guilherme Galvão, tenho 20 anos, sou nascido e criado aqui em Florianópolis. E hoje sou muito diferente daquele Guilherme que lá em 2017, com 17 anos, no começo da faculdade, resolveu entrar no EPEC, a empresa Júnior de Engenharia Civil da UFSC. E, enfim, estava passando por alguns problemas pessoais, 17 anos, calouro, sem entender muito bem o que eu queria fazer na universidade, ou na minha vida também, mas cheio de vontade de querer fazer coisa diferente, mudar algumas coisas. A gente vê um monte de problema no mundo, eu ficava meio incomodado assim com alguns deles, mas não sabia muito bem o que fazer, fora continuar estudando, procurar entrar na universidade. E daí apareceu o EPEC, resolvi entrar, muito para ocupar um pouco minha cabeça e também, enfim, ficar 6 meses e ver no que dava, assim. E a empresa também estava passando por alguns problemas, assim como eu, passando por problemas pessoais. Então, de alguma forma, casou ali. O casamento deu certo e, enfim, resolvi, entrei. E quando eu entrei, as coisas começaram a estranhamente darem certo, assim. Eu comecei a me sentir muito confortável com aquelas pessoas. Eu gostava muito de estar junto delas. E cada vez mais eu fui estando mais ali, começando a ter vontade de colocar uma camisa, começando a ter vontade de cantar um hino daquela empresa, fazendo amizades ali dentro. E até que ali que passou um ano, no comecinho de 2018, acho que começou a chegar aquela fase que eu comecei a me perguntar, tá, será que tem mais alguma coisa para aprender? Eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha para fazer aqui nesse movimento de empresas juniores. Fiquei um ano, aprendi muito, me desenvolvi e tudo mais. Então, acho que já acabou, assim, na verdade. E daí entra um ponto que eu acho que é muito essencial na trajetória do MEG das pessoas, que são quem que ela encontra no meio do caminho. As pessoas que cruzam a trajetória dela dentro do movimento Empresa Júnior. E eu acho que isso acaba moldando grande parte da experiência que a gente tem ali dentro. Eu conheço muita gente que é muito boa, mas que poderia ter se desenvolvido muito mais dentro do movimento Empresa Júnior. Mas não entrou e encontrou pessoas que conseguiram influenciar ela de uma maneira positiva. E nesse aspecto eu tive muita sorte. Eu encontrei pessoas com muita vontade de querer fazer coisas diferentes e que confiavam muito em mim, então me puxaram muito pra junto. E daí eu entendi, eu sempre quis, entrei na universidade ali, como eu falei, queria fazer alguma coisa diferente, não sabia muito bem o que. Então eu sempre quis fazer algumas coisas assim, e de repente eu encontro pessoas que também estão acreditando em coisas parecidas que as minhas, querendo fazer essas coisas e me puxando junto e me tratando muito bem. Se elas confiam em mim, eu também vou confiar. Então eu também vou continuar. E daí eu acho que eu tentei sair daquele primeiro eu já aprendi tudo, sabe? E comecei a entender que na verdade eu tinha aprendido o quê? 1/100º do que o movimento Empresa Júnior tem a me propiciar. Que não era um movimento sobre eu mesmo vendo outras empresas, pessoas, enfim. E sim, era um movimento coletivo, assim como qualquer movimento, não é um movimento sozinho. Então eu tinha muita oportunidade de conhecer histórias diferentes, pessoas diferentes, vivências diferentes, aprender com elas, tentar ensinar de alguma forma, enfim. E daí que foi caindo um pouco a ficha da responsabilidade que eu tinha nesse processo, assim. Se eu encontrei algumas pessoas que foram muito importantes na minha trajetória, eu comecei a me perguntar que tipo de pessoa que eu estava sendo. Eu estava sendo a pessoa que ia passar na trajetória de outra pessoa do MEG e, sei lá, passar. Simplesmente ela vai lembrar, Galvão, gente boa e tal. Ou eu estava sendo uma pessoa que de alguma forma estava marcando a trajetória das pessoas do MEG. Que de alguma forma estava gerando alguma influência positiva e que a pessoa estava lembrando, com um olhar de carinho e tudo mais, e com lembranças positivas. E daí eu pensei, se eu tive pessoas que fizeram por mim, a minha responsabilidade é continuar fazendo por algumas outras pessoas. Como que eu quero ser lembrado? Eu quero que as pessoas... Eu lembro até que tive uma conversa quando eu era gerente com o meu diretor, e eu falei muito, cara, eu quero tentar ser referência aqui dentro de alguma coisa. Então deixar a minha marca, assim. Então isso foi muito forte, tipo uma virada de chave, assim, na minha trajetória. E daí eu vejo que a minha trajetória dentro do movimento Empresa Júnior foi crescendo. E daí, passando por perrengues, sim, eles acontecem. À medida que a gente sai da nossa zona de conforto, entende que o movimento Empresa Júnior é muito maior do que a minha Empresa Júnior com as 10, 20 pessoas que ela tem ali, começam a aparecer problemas ainda mais difíceis e faz parte. E daí, né, nesses momentos mais difíceis, que eu tive que me segurar em alguma coisa. E o que eu mais me segurei foi o propósito do MEG. Se a gente eu falei um pouquinho antes, né? O mundo passa por tanto problema, a gente tem tanta coisa ruim, assim. O movimento Empresa Júnior, a gente tem a oportunidade de ter pessoas que genuinamente querem o nosso bem ali, querem fazer algo positivo, não estão nem recebendo por isso, mas de alguma forma querem fazer aquilo de forma colaborativa, indo todo mundo junto.
Então, quando eu tinha os momentos mais difíceis, eu olhava para esse lado do Magic, que é o lado que mais me encanta, que é a vontade genuína das pessoas de fazer alguma coisa diferente, e me agarrava muito nisso para conseguir continuar. E eu costumo até falar que o Magic, basicamente, ele não se explica, ele se vive, sabe? Tipo, não tem como explicar o movimento Empresa Júnior. A gente vive, e depois comemora que aceitou viver aquilo. Porque se eu não tivesse entrado no movimento Empresa Júnior, eu não saberia falar sobre ele, eu não entenderia o que ele é. Porque, tipo, não dá pra explicar. É simplesmente vivendo e depois agradecendo que teve a oportunidade de viver isso. E, enfim, fiquei 3 anos no movimento Empresa Júnior, fui de EJ, virei diretor, vice-presidente de EJ, fui diretor da federação. E depois disso tudo, acho que de aprendizados mais gerais que ficam pra mim, é que aquela pergunta que eu me fiz de o que eu quero deixar, como que as pessoas vão lembrar de mim, na verdade eu reformulei um pouco ela no final, assim. Eu entendi que não era o que as pessoas iam lembrar de mim, porque muitas vezes as pessoas não iam lembrar de mim e não tem problema. Porque não se tratava de uma coisa só pra mim, se tratava de uma coisa de um movimento. Então eu comecei a pensar o que eu ia deixar nas pessoas. Não necessariamente elas precisavam lembrar de mim, mas eu queria deixar alguma marca nelas. E foi quando eu fui realmente entendendo isso, que daí a gente consegue aceitar as nossas características e fazer da nossa forma as mudanças que a gente acredita. Pô, eu acreditava no movimento Empresa Júnior muito mais conectado. Eu senti que as empresas se falavam muito pouco, se ajudavam muito pouco e faziam a mesma coisa, então elas podiam se ajudar muito mais. Eu acreditava num movimento Empresa Júnior muito mais amigo, que as pessoas se divertissem mais, que fosse algo prazeroso estar ali. Pô, galera jovem, entrando na universidade, ou no meio, saindo, enfim. Uma fase de vida que vai passar rápido, a gente precisava estar aproveitando ali, fazendo uma coisa divertida. Então eu também tentei pautar muito em cima disso. Enfim, várias coisas que eu acreditava que eram possíveis do movimento Empresa Júnior fazer um pouco mais para ter uma cara mais jovem, mais divertida, mais conectada e mais alegre. E daí é trabalhar, basicamente. Sentar a bunda na cadeira, ter suor, passar por muito perrengue, ter muitas conquistas. Lembro de alguns feitos até hoje com muito carinho, assim, desde a primeira ligação na empresa, que sim, é algo muito grande, até o último evento que eu organizei na federação, que me enche de orgulho. E hoje, o que eu mais me pergunto são quais marcas que eu consegui deixar nas pessoas que eu passei na trajetória durante o movimento Empresa Júnior. E, na verdade, talvez eu nunca descubra isso também, porque eu não vou conhecer todas as pessoas que de alguma forma eu impactei. E esse que é o legal da coisa, assim. Espero muito que eu tenha conseguido deixar várias marcas positivas nas pessoas que eu passei na trajetória, em vocês que estão vendo esse vídeo. E faço o convite para vocês, na verdade, também refletirem quais marcas vocês querem deixar nas pessoas que passam pela trajetória de vocês dentro do movimento Empresa Júnior. E, principalmente, o que hoje vocês estão fazendo para deixar essas marcas positivas nas pessoas. Valeu, galera. Muito obrigado.